E aí pessoal, joinha, tudo bem? Vamos lá, Daniel Cardoso novamente aqui. Dessa vez eu vou falar para você que sobre umas ferramentas mais básicas, que seria marreta, ponteiro e talhadeira, tá? Essas ferramentas são simples, muito simples por sinal, porém muito úteis, ok? Por exemplo, se você vai fazer um serviço de encanação, reparo, de assentamento de cerâmica, coisas que dependem da alvenaria, você vai precisar desse tipo de ferramenta. E sem elas, você não vai conseguir fazer um serviço de qualidade, muito menos acessar o local do serviço, se for um caso de encanação, ou até mesmo elétrica. Por exemplo, tem uma mangueira elétrica que está embutida na parede e você precisa cortar para retirar a mangueira elétrica. Você não vai conseguir, tá? Com esse tipo de material, você vai conseguir acessar com muito mais facilidade e também muito mais precisão, tá? Sendo que com o ponteiro você vai conseguir chegar a mais profundidade por causa do tipo da ponta, e com a talhadeira você vai conseguir mais precisão de forma horizontal ou vertical, certinho? Então assim, tudo vai, a marreta lógico você vai usar para golpear esses materiais, certinho? Tomar cuidado, é claro que no nosso ponteiro a gente tem até uma proteção aqui para evitar de erro, de golpes, mas na talhadeira não temos, então muita atenção, muito cuidado. Se você precisar e achar que é mais importante, dá para conseguir também material com proteção para talhadeira, tá? Faz toda a diferença. E assim, são materiais muito básicos, porém que sem eles você não vai conseguir fazer um serviço adequado ou mesmo conseguir executar o serviço. Então, fique atento, porque às vezes o fato do material ser simples não quer dizer que ele não seja útil. Na verdade, martelo, talhadeira, marreta, ponteira, esse tipo de coisa, são materiais de muita precisão e de muita utilidade na sua caixa de ferramenta. Tranquilo? Vamos lá, a gente vai falar de uma ferramenta agora, que é uma ferramenta que é menos comum, tá? Porém, é uma ferramenta que faz muita diferença em termos de proteção. Por exemplo, se você vai proteger um determinado local onde você vai fazer pequenos reparos, e lógico, você precisa proteger esses locais, certo? Contudo, sendo assim, você vai precisar de uma... eu conheço como grafosa, mas eu penso que seja um grampeador de pressão, certo? Então vamos lá. Esse grampeador de pressão, a gente vai usar aqui o cabo da marreta para mostrar para você a precisão que ele tem e a força que ele tem para embutir um grampo, certo? Ele tem esse barulho mesmo. E você vai perceber que ele conseguiu ejetar um grampo precisamente no fundo do cabo da marreta, certo? Então é uma ferramenta muito boa para você estar fixando lonas, para proteger paredes, para proteger móveis, e aí você consegue pregar as partes e deixar tudo bem fixado. Por exemplo, tem uma parte do teto que você quer fazer um reparo, você vai proteger lá a parte onde você vai fazer uma eventual pintura ou vai fazer uma poeira para não entrar por determinado ponto da casa. Você vai conseguir fixar com esses grampos e vai ser um estrago mínimo, quase que imperceptível. Você fixar isso e depois no final você consegue retirar, deixar tudo arrumadinho em perfeito estado pro pessoal. Tranquilo? Então, esse grampeador, ele tem aqui uma parte onde você consegue tirar os grampos. Você compra eles assim, ó, ele já vem dessa forma. Para cada máquina dessa tem um tipo de grampo diferente e você consegue colocar uma quantidade aí de mais ou menos 50 por vez, o que facilita muito e agiliza muito o seu serviço no dia a dia. Tranquilo? Pessoal, vamos lá. Material simples, básico, que muita gente esquece e que às vezes desaparece da sua maleta. Lápis. Nesse caso é um lápis para carpinteiro, tá? É um lápis que a gente usa para marcação. Tudo que você vai fazendo pequenos reparos, você vai precisar de estar marcando. Por exemplo, você vai fazer um corte num tubo. É muito importante que você marque aonde você vai fazer os cortes. Você vai montar uma porta, lá aqueles pequenos reparos que a pessoa te convida lá, te chama para fazer um reparo de porta. Você chega lá, tem que trocar a folha de porta. Você precisa usar o lápis para poder trocar as dobradiças, para poder instalar a fechadura, né? E lá ainda você vai precisar do formão, né? Além do lápis, você vai precisar do formão, que é para você fazer os entalhos nas madeiras ou na folha de porta, certinho? Além disso, você ainda vai precisar de uma furadeira, de uma broca específica para colocar a fechadura, onde você vai fazer as perfurações para fazer a instalação correta. Mas lembrando, ferramentas simples, porém indispensáveis. Você não consegue substituir um formão. Um lápis talvez você vai conseguir substituir por uma caneta. Porém, a caneta deixa traços. E se for, por exemplo, uma porta de verniz,
não vai dar bom, tá bom? Então, utiliza sempre o lápis, se for preciso você consegue apagar e refazer de novo as medidas, tranquilo? E é isso aí. Forte abraço pra você, tudo de bom. Valeu, pessoal.